Está entrando no ar agora o seu MNLP Notícias, a sua dose diária de informação. E eu trago toda manhã aqui para você as notícias veiculadas nos principais jornais internacionais. Eu sou Risada Aristóteles, doutora em História, internacionalista com expertise na construção de cenários, talvez por isso, fundadora e presidente do Clube Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa, uma comunidade para mulheres 40 mais, empresárias, que estão em hoje 18 países, né? Nós estamos crescendo de uma maneira absolutamente sustentável e fazemos muitos negócios entre nós. Hoje, terça-feira, 10 de setembro de 2024, eu vou começar a trazer para você aqui dois grandes relatórios que seguramente terão impactos no nosso mundo dos negócios. O primeiro deles é da União Europeia, foi lançado exatamente ontem, segunda-feira, o relatório Competitividade Europeia, escrito ou coordenada pelo ex-primeiro-ministro italiano, o Mário Draghi, e corre em boca pequena que provavelmente será o próximo presidente da União Europeia. E o documento, muito denso, traz uma primeira sugestão que eu acho relevante de trazermos aqui, é que a Europa precisa deixar de procrastinar e começar a agir. Então, esse foi uma das conclusões, saídas e que nós temos presentes. Eu não li, obviamente, todo o relatório, vi algumas questões, porque hoje essa matéria está presente em muitos jornais internacionais. De acordo com Draghi, a Europa chegou a um ponto que, sem ação, vai comprometer o bem-estar comum, o ambiente e a liberdade. Draghi refere repetitivamente à necessidade da Europa ter principalmente uma estratégia industrial, mas ele faz sempre uma ressalva diante, que como ele diz, da incapacidade da Europa para se coordenar em torno de uma estratégia industrial. E aí ele fala, abre aspas, atualmente as estratégias industriais, como se vê nos Estados Unidos e na China, combinam várias políticas, incluindo a fiscal, a comercial e a externa. E aí, devido ao processo de elaboração de políticas lento e desagregado, a União Europeia é menos capaz, de acordo com Draghi, nesse documento, de produzir a uma resposta no nível que respondem as grandes economias globais, como a chinesa e a americana, né, dos Estados Unidos. Outro tema relevante que ressai deste relatório e sem meias palavras, é que a Europa tem, de fato, um problema com a China. De acordo com Draghi, não adianta mais escamotear esta questão, porque existe há, de fato, este problema com a China, e aí ele sugere no documento uma mudança de postura em relação à China e buscar diminuir a dependência em relação a Pequim, né? O bloco deve diminuir sua dependência econômica, principalmente, para perseguir seus objetivos. Ele vê uma incompatibilidade entre a dependência que o bloco tem, principalmente com a China, e a liberdade econômica, como ele chama, e até a construção desse parque industrial mais sólido dentro da Europa, obedecendo principalmente aos ODS. E se sugere de maneira veemente investir aonde, gente? Em inovação. É aí que eu acho que entramos todos e todas, não é, dentro desse grande relatório. O problema não é a falta de ideias ou de ambição, diz Draghi, mas sim o fato de a inovação ser bloqueada na fase seguinte. Não estamos a conseguir traduzir a inovação em comercialização. Então, isso ele deixa de maneira muito clara que nós temos toda a possibilidade de desenvolvemos grandes produtos e projetos criativos. Qual é o grande problema?
é exatamente a fase seguinte, quando nós temos que colocar isso no mercado. Vamos ver o que surgirá, não é, dessa recomendação, com a União Europeia realmente vivendo o seu grande desafio, eu acredito, né, está realmente bastante desafiador. Eu não sei, sinceramente, se tem força política e vontade coletiva para a implementação das diretrizes do Draghi, né? Vamos esperar que sim. Essa matéria eu peguei em vários jornais e, especialmente, conferi tudo dentro de uma matéria que saiu hoje na Euronews, assinada pela Paula Soller. E, por falar em relatório, pulo da União Europeia para a América Latina, Caribe e incluindo o México. Saiu também o relatório da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que aponta as causas, na realidade, da baixa produtividade na região, em que, neste caso, desse relatório, inclui também, obviamente, o México, não é? A primeira, por que dá essa baixa? O relatório, ele aponta algumas questões, sendo a primeira o atraso tecnológico da região. Junto com esse atraso, é algo que chama-se muita atenção também, que é uma constatação, é a deficiência educacional também na região. Embora isso, obviamente, seja algo que temos que ver com certo cuidado, porque há uma diferenciação entre setores e, principalmente, entre países, não é, e as empresas desses países, né? A discrepância se dá no nível da produtividade. Então, apresenta-se aí o grande gap, que é a questão da produtividade. Por exemplo, os setores que apresentam níveis altos de produtividade são as minas e as pedreiras e de eletricidade, gás e água. No entanto, eles conseguem empregar 1,4% da força de trabalho em toda a região. Então, há uma maior produtividade no área que tem baixa absorção da força de trabalho, enquanto os setores mais ligados aos serviços e restaurante, hotéis, agriculturas, enfim, esta parte mais ligada também ao agronegócio, eles cobrem juntos quase 64% de toda a mão de obra. E nesta, infelizmente, não tem o que o relatório aponta como produtividade, não é? Então, isso é algo que está sempre a depender de políticas, de decisões políticas, e acaba por afetar decisamente esta questão da produtividade. O que é muito importante também que ressai nesse relatório é que são ainda as pequenas e médias empresas, eles apontam um número bastante alto, de 99% das pequenas e médias empresas, né? É o grande tecido empresarial do continente latino-americano, incluindo Caribe e México, é a questão que as pequenas e médias empresas que respondem por quase 100% da totalidade de todo o desenvolvimento econômico e, obviamente, a absorção de mão de obra. Vamos ver aí como é que essas pequenas e médias empresas que, por outro lado, é onde está toda a base de inovação e criatividade, como é que elas vão responder nos próximos tempos a estas políticas que estão a definir os caminhos do desenvolvimento da região. Uma notícia aí que eu quero trazer, principalmente para as empresárias e empresários da área de produção de eventos. Esta área está definitivamente entrando como o grande setor do momento atual da economia. Depois, obviamente, da pandemia, houve esse rearranjo, e o que ressai desse modelo novo é que os grandes eventos, eles continuam acontecendo, mas em menor quantidade. Cada vez mais os encontros empresariais
focam em pequenos eventos, com qualidade, sofisticação, simplicidade, não é? Então, de acordo com a Associação Brasileira de Promotores de Evento, e isso eu não falo só do Brasil, você pode extrapolar isso para o mundo. No Brasil, o setor representa hoje em torno de 4% do PIB do Brasil, é bastante dinheiro, gente, e foi a que mais gerou emprego em 2023. Então, vamos ficar de olho, porque há um espaço grande para a formação de eventos e porque ela, inclusive, movimenta uma camada muito grande de prestadores de serviços. E óbvio, né, gente, depois daquela loucura toda que aconteceu com a pandemia, já passado mesmo, a gente quer mais é ficar junto, quer mais é ter encontros onde a gente consiga olhar no olho, tocar e estabelecer conexões de alto nível. Então, o setor de eventos e toda a cadeia envolvente é a que mais cresce com exigências diferentes depois da pandemia. Então, as grandes marcas estão de olho em eventos mais intimistas, como eu disse, de experiências sofisticados e mais simples. Então, fica aí a dica para você que é da área de evento, ou você que está pensando em mudar de área, considera esta, e não precisa ser somente organizador, mas entrar na cadeia de prestadores e prestadoras de serviços na área de eventos, principalmente corporativos. E aí eu quero, para encerrar esse nosso encontro desta terça-feira, trazer a partir uma notícia que foi veiculada ontem e hoje também retornou no New York Times e em vários veículos, inclusive o Infomoney, traz muito ainda a questão da tecnologia. Então, a tecnologia está passando também pelo seu momento de se descobrir e redefinir muitas questões, não é? Quando nós pensamos em inteligência artificial, imediatamente nós pensamos em qual empresa? Na OpenAI, né? A startup de 2015, que foi fundada com a missão de criar uma inteligência artificial geral, ou a famosa EAG, uma máquina que conseguisse fazer tudo que o cérebro humano faz. E é precisamente isso que nós estamos quase chegando a este ponto, não é? Inicialmente, como laboratórios de pesquisa sem fins lucrativos, a OpenAI enfrenta hoje discussões sobre os seus objetivos. A OpenAI ainda continua nessa pegada de o objetivo do objetivo inicial, não é? Em 2018, Elon Musk, o nosso famoso trilhardário e polêmico da área da tecnologia, era o principal financiador da OpenAI. No início de 22, um grupo de importantes pesquisadores preocupados com fatos de que pressões comerciais começavam a levar o OpenAI a lançar tecnologia no mercado antes dos testes e das devidas proteções estarem estabelecidas. Então, teve esse grupo originário da OpenAI que resolveu sair porque estava a perceber que a startup começava a andar num rumo sem muito cuidado, não é? Com as proteções que tem que ter, gente. Isso não é brincadeira, não é? E aí saiu essa grande alarde, que não é sem fundamento, de que a empresa atualmente é 100% movida por dinheiro. Então, a ideia inicial daquelas pessoas que iniciaram em 2015 provavelmente já se perderam em algum lugar, não é? As receitas anuais da empresa hoje ultrapassam os 2 bilhões ou 1.000 milhões de dólares, de acordo com uma fonte e que o jornal traz, né, que o New York traz. O chat GPT, tem mais de 200 milhões de usuários, gente, por semana. Ontem nós trouxemos o que é que isso significa em termos de consumo de água e de energia, não é?
É tremendo. O dobro do que tinha 9 meses atrás. Então, nós estamos sentindo isso na própria pele, não é? Esse bombardeamento do uso da inteligência artificial. Não está claro quanto a empresa gasta por ano, embora a estimativa coloque no valor de 7 bilhões. A Microsoft, que já foi a maior investidora do OpenAI, destinou este ano 13 bilhões para a empresa de inteligência artificial. Ainda tem um receio de que outras empresas de inteligência artificial não tenham um plano adequado para gerir os riscos associados aos sistemas de inteligência artificial de nível humano, e além para os quais estão arrecadados bilhões de dólares. Gente, é muito dinheiro envolvido e, obviamente, não é um dinheiro desinteressado, né? Não é dinheiro desinteressado. Essa frase, que tem aspas, foi dita pelo William Sanders, um pesquisador que recentemente deixou a OpenAI. Vamos ficar atentos aqui, nós vamos trazer sempre tudo e de um modo questionador, entendendo que é uma estrada sem volta, mas que nós devemos ter, obviamente, todas as precauções e atenção, né? Onde é que nós estamos a colocar todos os nossos ovos. Então, fiquem bem, fiquem em paz e nos encontramos amanhã. Você gostou? É interessante esse projeto? Você acha que a inteligência artificial é algo que a gente tem que jogar tudo em cima dela? Responde a pesquisa que eu coloquei no Spotify, no episódio de ontem. E sempre que você quiser um assunto que ache importante, que faça parte do mundo dos negócios, coloque aí que nós vamos procurar entender direitinho e trazer aqui para você. Então, até amanhã. Tenham todas e todos um ótimo dia.